Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E estamos aqui, né, gente, para mais uma aula, mais uma semana, tá bom? Começando com língua portuguesa. E primeiramente eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha palavra sempre de esperança, que tudo possa dar certo pra gente hoje e essa semana também e sempre, beleza? Que os nossos estudos eles possam estar no caminho certo, que com certeza a gente vai ser abençoado por Deus lá na frente, né? Agora a gente não vê resultado, mas lá na frente nós vamos com certeza ver resultado. O estudo ele funciona assim, ele não é algo imediato, ele é algo sempre, né, a médio e longo prazo. Você faz aqui e lá na frente você vai obter o resultado, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês então. Vocês sabem, vocês sabem que vocês possuem outros livros além do material didático, que é o livro de produção textual, né? E tem um livro também de atividades. Então hoje a gente vai utilizar o livro de produção textual, tá bom, gente? Nessa primeira parte do vídeo. Então peguem aí, por favor, o livro de atividades mais o livro de atividades de produção textual, tá bom? Nós temos o livro de atividades de língua portuguesa e o livro de atividades de literatura, tá bom? E esse de produção textual que eu acabei de falar, tá bom? Então vamos lá. Peguem aí na página 2, por favor, que eu vou explicar para vocês qual é a nossa atividade, que vai ser bem rápida, tá bom? Não é demorada não. Que é o seguinte, gente, vocês sabem que a reportagem, a notícia, elas fazem parte do texto que tem sequência tipológica expositiva. Lembra lá que, claro, que a reportagem ela vai trazer uma questão opinativa, mas ela traz também informações, né? Assim como a notícia também, que traz bastante informações. Então é o seguinte, gente, deixa eu só aumentar aqui, que ainda está um pouco, ainda está pequeno. Aqui, ó. Olha só o que, é que nós temos aí. Texto expositivo e sua organização. Entre os conhecimentos linguísticos textuais necessários à leitura e produção de textos estão as sequências tipológicas que compõem diferentes gêneros textuais: narrativo, expositivo, descritivo, injuntivo, dialogal e argumentativo. Nesta unidade, você vai analisar e produzir alguns textos em que predomina a sequência expositiva. Então, gente, olha aqui, os textos 1, 2 e 3 apresentados a seguir são estruturados por diferentes processos. E aqui envolve também, gente, muito aquela questão que eu falei de redação. Então, esse livro de atividades ele é muito bom, porque ele envolve tanto a questão do gênero textual, como a questão da escrita também. Então, serve muito para redação. Então, esses processos aqui, eles, né, do texto 1, 2 e 3, vão ser conceituação, definição, enumeração e subdivisão. E respondem a uma pergunta: o que é? Leia-os e resolva as questões sobre eles. Então vamos lá. Texto 1, gente. Procuração. A procuração é um mandato, autorização que alguém dá a outrem para, em seu nome, praticar certos atos. Por instrumento, pode ser por instrumento público ou particular. Ambas devem ser assinadas pelo mandante, recebendo-se a firma. Pode ser subestabelecida, isto é, transferida a outra, desde que conste no instrumento uma cláusula que autorize essa transferência. Ela pode ser subestabelecida com ou sem reserva de iguais poderes. Pessoa analfabeta somente poderá dar poderes a outrem através de procuração por instrumento público, isto é, passada em cartório. Beleza, é um texto, ok? E a gente vai ver as características. Primeira, considera essas informações. O que é conceituar, gente? Conceituar é identificar um ser ou fenômeno com elementos de uma classe ou categoria com base em suas características gerais. Generalização, isso aqui serve muito para a redação. E diferenciá-lo dos demais elementos dessa classe por suas características específicas, ou seja, você vai conceituar de fato. Comumente, a generalização é associada ao ser ou fenômeno pelo verbo ser. Isso aqui é muito importante, isso aqui são dicas, tá? E o que é o tópico frasal? Olha só, tá vendo que o livro traz até o tópico frasal também? É frase ou parte de frase que apresenta o tópico discursivo, ou seja, o tema, aquela parte embrionária do texto.
e objetivo comunicativo que orienta o desenvolvimento do parágrafo, ou seja, é o início do texto, é o início do parágrafo, tá bom? Então olha só, o tópico frasal do texto 1 é estruturado por conceituação, né? Ele conceituou aqui a procuração. O que é a procuração? O quadro a seguir identifica os passos de uma conceituação, preencha-os adequadamente com o conceito nele apresentado. Então aqui, gente, os passos, né, da conceituação e exemplificação. Então é o seguinte, nomeação do seu fenômeno, que é o que? A procuração, que nós vimos ainda agora. O verbo ser, chamar-se, considerar-se, etc. Qual foi o verbo utilizado? O verbo é, aqui, ó. O verbo ser, no caso, né? Aqui, ó. Certo? Generalização, enquadramento do ser ou fenômeno em uma classe ou categoria. Né? O mandato ou autorização que alguém dá a outrem. Tá bem aqui, ó. Tá bom? Bem no início também. E o outro passo é especificação. Lembra que depois da generalização vai para especificação? Diferenciação em relação a outros seres ou fenômenos da mesma classe. Está bem aqui, ó. Para em seu nome praticar certos atos. Está aqui, ó. Aqui, ó. Para em seu nome praticar certos atos. Então aí no início você tem essa estrutura do conceituar, tá bom? Então a questão 2. Além do conceito, são identificados no texto os tipos de procuração. O mecanismo de apresentar subtópicos é denominado subdivisão temática. Identifique as palavras e expressões que comprovam a organização de ideias do texto por subdivisão temática. Então, gente, vocês vão perceber que aqui ele foi dividido sim, né, por subdivisão temática. Então, quais são as palavras que marcam aí essa subdivisão? Né, aqui, ó, pode ser por instrumento público ou particular, pode ser subestabelecida, pode ser subestabelecida com ou sem reserva de iguais poderes. Ou seja, ele foi o que? Ali subdividindo tematicamente os tópicos. Então, por isso que houve uma compreensão maior, né, desse texto, porque ele organizou de maneira bem sequenciada. Isso numa reportagem, isso na sua redação é importantíssimo em qualquer texto. Percebam que as dicas que eu dou para você servem para tudo, né? Serve para todo tipo de texto. Claro, professor, tem aqueles que estão mais adaptados a isso, exatamente. Reportagem, notícia, artigo de opinião, né? Então sempre vai existir isso daí, tá bom, gente? Então vocês vão fazer as páginas 2 e 3, beleza? Até o exercício 5, tá bom? Que a gente vai corrigir posteriormente. Outra coisa, nós vamos agora assistir a nossa aula de reportagem, tá bom, gente? Para relembrar e até para ajudar os senhores aí no teste, na lista de exercícios, tá bom, pessoal? E observem também a questão das atividades, tá bom? Das entregas das atividades ainda de reportagem, notícias daqueles primeiros capítulos. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa aula? Beleza? Vamos lá. Aí a nossa aula, ok? Vamos lá. Então, nós temos aí, gente, reportagem, informação e opinião jornalísticas, unidade 9. Você pode seguir no seu livro aí, já do segundo ano, tá bom? Na página 5. Bom, gente, você sabe que o texto jornalístico ele é veiculado em jornais, revistas, rádio, televisão, internet, certo? E tem uma discussão muito grande entre os textos informativos e os textos opinativos, certo? Textos informativos, eles vão buscar, obviamente, apenas informar. E textos opinativos, eles vão tentar formar uma opinião, tentar persuadir o leitor e tentar formar uma opinião, formar uma ideia para que o leitor venha também adquirir essa ideia. Bom, gente, vocês sabem que existem vários gêneros jornalísticos, né, como editorial, notícia, reportagem, entrevistas, textos publicitários. Só que nós vamos nos preocupar apenas agora com a notícia e com as reportagens. Bom, vamos começar pela reportagem. Hoje vai ser reportagem, tá bom? Amanhã a notícia. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores, como eu falei para vocês. A reportagem, gente, ela vai criar uma opinião dos leitores. Por quê? Porque ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, tá bom?
Aí você me pergunta, professor, mas a reportagem ela pode ser só, digamos, expositiva, de expor informações? Não, ela pode ser informativa também, ela pode ser descritiva, narrativa, opinativa. Isso, tudo isso junto, tá bom? Tem reportagens que você vai encontrar todo tipo de texto. Uma parte mais expositiva, uma parte mais informativa, uma parte mais descritiva, uma parte mais narrativa e outra parte mais voltada para opinativo, né? Que é a questão de formação de ideia. Beleza? Bom, a estrutura básica dos textos jornalísticos, de uma forma geral, é essa daqui, tá? Título principal e secundário, tá bom? Aí a gente tem o lead, ok? O lead, eu vou já explicar o que é o lead. E nós temos, depois do lead, o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É o texto de fato, tá bom? Ali são as informações de fato de maneira bem desenvolvida. Pronto, agora nós chegamos aí ao lead. Professor, o que é esse lead aí? Bom, gente, vocês sabem que a reportagem, a notícia, ela possui a mesma estrutura, tá bom? Então é o seguinte, quando você, antes de começar o corpo do texto, o desenvolvimento, você tem que responder algumas perguntas. Como assim, professor, responder algumas perguntas? O jornalista, ele precisa dizer o que ele está falando, né? Quem, sobre quem ele está falando, ok? Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e por que aconteceu aquilo. Então essas perguntinhas são importantes. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Tá bom? São importantíssimas essas perguntas para o leitor, né, ficar mais atento e para ele saber de fato o que está acontecendo. Né, sobre o que ele vai ler. É como eu falei para o primeiro ano, é preciso ter estratégias atrativas para que o leitor tenha interesse em ler o jornal. Ou então a notícia, a reportagem, tá bom? Bom, como vocês viram, né, a reportagem ela é uma formadora, né, ela tem a intenção de formar opinião. Então, a reportagem ela vai trabalhar de maneira mais incisiva, mais profunda essas questões de opiniões, de interpretações, entrevistas, depoimentos, análise de dados, vocês vão encontrar bastante reportagem, né, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos. Por quê? Porque a reportagem ela é mais ampla do que a notícia. E a reportagem ela tem um trabalho maior, uma estrutura maior em relação à notícia, porque justamente tem essa questão de envolver temas mais complexos e temas que tendem a persuadir a formar uma opinião, beleza? A formar uma ideia. Aqui nós temos um exemplo, tá bom? Olha só, estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Isso aqui é uma reportagem do estado de São Paulo, beleza? Aí é o seguinte, eu quero que vocês percebam, gente, se vocês conseguem trazer para a gente, trazer aqui para o nosso estudo, justamente essa questão do lead. Né? O que, quem, onde, quando, como e porquê. Beleza? Então a gente vai ler essa primeira parte só para a gente entender. Olha só, São Paulo e Rio. Aqui a jornalista Júlia Marques e os jornalistas, né? Júlia Marques e Roberta Jassen. Então, olha só, as jornalistas elas fizeram esse trabalho bonito de construção, vocês vão perceber como elas fizeram isso. A barriga dói na expectativa da primeira curtida. Opa! E se alguém com menos seguidores consegue bombar nas redes sociais, logo vem a sensação de fracasso como um aperto no peito. Parece ficção científica, mas é verdade. É de verdade. A vida digital descontrolada tem causado efeitos no bem-estar de adolescentes e jovens, enquanto eles começam a descobrir as emoções que são expostos na internet. Cientistas de todo o mundo estão atrás de evidências para entender como e por que estar nas redes sociais pode alterar o equilíbrio mental de quem já cresceu conectado. Certo? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com essa estrutura inicial aqui, né? Ela explica o que é, né? Ela explica quem é, que são os adolescentes, os jovens no caso, né? Ela explica como, né, isso acontece, né, de maneira bem rápida, mas explica por quê, ok? E também
onde isso acontece, que é justamente no meio da internet, no meio social, né, no meio digital, ok? Então tem que responder essas perguntas, mesmo que de maneira rápida, para depois desenvolvê-las no corpo do texto. É que nem a redação, você escreve a tese primeiro para depois desenvolver nos argumentos. É a mesma coisa, tá bom? Olha só, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, além do lead, é que no desenvolvimento da reportagem, ela tem algumas questões, né, bem legais, que uma é essa daqui, ó. Olha só, o Instagram era vinculado diretamente à minha autoestima, imagem e valor. Se não recebia muitos likes, começava a questionar o que eu fiz, tá? O que fiz. E olha só, gente, isso dá para perceber que é o que? É a fala de alguma pessoa, certo? Então, vocês percebem que tem aí na reportagem de uma pessoa que viveu esse problema. Então, a gente vai começar aqui novamente. O Instagram era vinculado diretamente à minha autoestima, imagem e valor. Se não recebia muitos likes, começava a questionar o que fiz de errado. Aqui, ó, de errado. Diz a influenciadora digital Daniela do Nascimento, de 25 anos. O Photoshop turbinava as fotos para os 78 mil seguidores, mas nunca era o suficiente. Então, além disso, gente, nós temos também os especialistas na área. Então, ó, para os especialistas, a multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas, como as que Daniela acessava, pode tirar o sossego de adolescentes e jovens. Acreditamos que o tempo de, voltar para lá, de tela em que a comparação social, como fotos de colegas exibindo corpos perfeitos, tem correlação com sintomas de depressão na adolescência. Isso quem fala é o especialista do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá, Boss. Então, o que acontece? Ele fala ao jornal, por quê? Porque ele é uma autoridade, ele é uma referência nesse conteúdo, nesse assunto. Então é preciso ter essa opinião. Lembra que na redação de vocês eu falei que a argumentação, né, a estratégia argumentativa, trazendo sociólogo, um filósofo, alguém que conhece, que referência na área, é importante? Pois é, então aqui não deixa de ser diferente, tá bom? Então a gente vai ver aqui, gente, aqui ó, olha só, depois disso, ela fala o seguinte: durante 4 anos, 3.800 mil jovens de 12 a 16 anos preencheram o questionário sobre o tempo que permaneciam indiferentes e que permaneciam em frente a diferentes tipos de telas e sintomas de depressão. Então, gente, vocês vão perceber que eles vão começar a trabalhar com dados também. Olha só esse trecho aqui embaixo. A pesquisa canadense se soma a outras que dão pistas sobre essa relação. No início do ano, estudo publicado na revista, aqui a revista, que está cortada, Lancet deu um número aos riscos. Com base em dados de 10 mil adolescentes de 14 anos, o levantamento revelou que entre os que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão cresce 50% para meninas e 35% para meninos. Então vocês percebem que eles começam a trabalhar com dados também, com pesquisas, né, que trazem esses dados, justamente para dizer, ó, não é uma coisa da nossa cabeça, não é uma coisa que a gente está falando da boca para fora. É algo que é relevante, é algo que precisa realmente tomar um certo cuidado. Beleza? Então, gente, vocês percebem que a construção dessa reportagem ela é importantíssima. Ela é de fato bem pensada, ela demora, ela é trabalhosa, certo? Mas precisa de todos esses elementos aí, ok? Bora ver aqui, tem mais alguma coisa? Não, em relação à questão subjetiva, veja bem, você sabe que todo jornalista, ele, apesar de ter uma visão geral das coisas e o que ele está informando ser de interesse público, né, ter relevância pública, certo? E ele tem uma visão geral daquilo, você sabe que nada que a gente escreve é algo objetivo. Sempre tem uma questão subjetiva, sempre tem a sua ideia ali, sempre tem a sua opinião ali, de forma meio que superficial, certo? De forma implícita ou então mais disfarçada, mas tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Por isso que nós queremos que vocês sejam alunos críticos, porque quando vocês pegarem algum jornal, alguma reportagem, alguma notícia, vocês vão perceber, vocês vão diferenciar o que é visão geral, o que é visão subjetiva, né? Que já parte ali da ideia do conhecimento de mundo e de conhecimento específico do jornalista, tá bom? O que ele pensa sobre aquele tema, ainda que de maneira superficial, tá bom? Beleza? Vamos passar aqui. Ok. Então aí, gente, nós temos a, a utilização também, assim, ainda nessa reportagem, nós temos também a utilização de dados, tá bom? Então vocês percebem aqui, ó, perfil. Jovens brasileiros estão mais conectados e usam o celular para acessar a internet. Então, gente, vocês percebem aqui, um quadro não dá para identificar os números, né, um a um, mas vocês percebem que ele que teve um trabalho, teve um cuidado de pegar esse gráfico e colocar para o leitor para justamente facilitar essas informações, certo? Então, você percebe aí, frequência do uso da internet entre pessoas de 9 a 17 anos, em porcentagens. Né? Então, ele vai dar as idades e vai dar o uso de porcentagem. E quantas vezes essas pessoas utilizam a internet, as redes sociais. Beleza? Então é isso, gente. E aí ele traz algumas informações, elas trazem algumas informações. Twitter e Instagram planejam mudanças. Então, olha só, bora ver o que é isso daqui. Em meio a uma maior preocupação sobre saúde mental em tempos de internet, o Instagram anunciou neste mês o fim da contagem de curtida em fotos e visualizações de vídeos. A iniciativa é um teste no Brasil. Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição, informou. Um levantamento de 2017 da Sociedade Real para a Saúde Pública do Reino Unido reconheceu a rede como a pior para a saúde mental de jovens. Então tem que tomar muito cuidado, né, gente? Saber separar que essa questão da vida real com a vida das redes sociais. Isso tem que se separar, né? A questão do controle, do uso também, né? Saber que a sua vida real é mais importante, estar com seus pais, com a sua família, é mais importante do que... Dá para olhar o Instagram, Twitter? Dá, sem problema, mas não de forma abusiva, né? Não de forma extensiva, ok? Você tem que priorizar os seus estudos, beleza? Ou seja, bacana. Então, aqui foi um pouquinho dessa reportagem que eu trouxe para vocês. Bom, aqui o tópico frasal nas reportagens. Gente, vocês sabem aqui, olha só, que eu já falei, eu já cheguei a comentar tópico frasal com vocês ano passado, só que é preciso a gente relembrar o que é isso, tá bom? É preciso relembrar o que é isso. Então, olha só, o tópico frasal nas reportagens, aí vai perguntar, professor, mas não é só na redação lá do texto dissertativo argumentativo, não. É em todo tipo de texto. Né? Sempre tem uma frasezinha inicial que vai direcionar o texto. Sempre tem uma frasezinha inicial que você tem como base para desenvolver o texto. Então isso acontece também aqui, né, na reportagem. Olha só que interessante. Olha aqui. Malu tem uma causa que vai além de si mesma. Isso daqui é o tópico frasal, certo? Como que ela vai desenvolver isso? Olha só pegar a ideia principal e desenvolver. Ela quer melhorar a escola, a mais antiga da cidade, para que ela e seus colegas tenham a melhor educação possível. Então é a causa. E aí ela identifica o motivo, né, de preocupação em relação a defender essas causas. Seu engajamento é inspirado na avó, que foi militante política quando jovem, certo? E aí nós temos o que? Alguns exemplos de benefícios, tá bom? Obtidos com a sua atuação, tá bom? Fala com orgulho da maior conquista do Grêmio, uma reforma geral do prédio que ruía com um descaso de mais de 10 anos sem reparos. Malu foi a reuniões na prefeitura, fez pressão na Secretaria de Educação, entrou nas salas de aula para panfletar, organizou passeatas. Sobretudo, olha só, veja bem, aqui nós temos um novo tópico frasal. Sobretudo, Malu escreveu. Tá, mas
sobre o que? Agora a gente vai saber aqui, tá bom? Porque ela vai informar a responsabilidade de Malu em relação às publicações no Facebook do Grêmio Estudantil. Ela é, desde 2013, a principal responsável pelas publicações do Grêmio no Facebook, que tem mais de 1.300 seguidores. E aí, gente, ela vai especificar as atribuições de Malu em relação ao Facebook. É ali que ela dá avisos corriqueiros, informes sobre campanhas de doação, crítica e cobra a direção do colégio, tá bom? E mobiliza os estudantes para conquistas maiores. E aí ela, né, finaliza aqui comentando a linguagem dos textos postados pela Malu. A linguagem usada por Malu, nesses casos, é bem diferente dos frufrus ilegíveis de seu perfil pessoal, ou seja, ela tem uma linguagem usada nos posts, tá bom, lá do Grêmio Estudantil e tudo mais, quando ela quer algo voltado mais para o social, e ela tem uma outra linguagem voltada para o seu perfil pessoal, uma linguagem mais informal, mais solta, mais leve, tá bom? E aqui ele termina, aqui o jornalista termina. Um exemplo de texto postado por ela durante a conturbada reforma da escola, aí ele dá o exemplo, mas ele vai continuando, só quis mostrar aqui o exemplo, tá bom? Do tópico frasal, que é importante a gente estudar isso, e a gente vai estudar isso em redação sexta-feira, tá bom? Que é justamente saber como desenvolver o tópico frasal, saber o que é o tópico frasal e saber desenvolver o tópico frasal. Vocês perceberam que há uma sequência de ideias, nada é colocado aqui por acaso, né? Tem uma sequência de ideias aí, beleza? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, ok? Beleza, nós temos aí, gente, a nossa atividade da páginas 5 a 14, ok? E vocês vão perceber também no livro de vocês, gente, aqui vou até pegar o livro de vocês, está aqui em cima, que na página 6, o que acontece? Existe aí uma reportagem inicial, certo? E aí o que você vai pegar na letra A? O título da reportagem explicita uma opinião, identifique. Eu vou resolver com vocês essa primeira questão, essa questão de letra A. Por quê? Porque já mostra mais ou menos o que você tem que fazer. Então é o seguinte, gente. O título da reportagem explicita uma opinião, identifique. Olha só, o texto, o título dessa reportagem é assim: quer escrever melhor? Faça um post. Então, gente, indica uma opinião, porque você meio que a gente entende assim: você escrevendo, escrevendo ali, ele fala, né, quer escrever melhor? Faça um post. Você escrevendo nas redes sociais, você escrevendo um post, você está trabalhando a escrita, certo? Só que tem que diferenciar, que nem a Malu fez. Dentro do post, você tem que fazer, quando é algo mais social, voltado para a política, voltado para a educação, você tem que fazer de maneira formal, com as regras da gramática, né? E aí é justamente a resposta da letra A, que é uma opinião subjetiva, né? Ou seja, se você escrever melhor, se você escrever um post, você vai estar trabalhando a escrita e, consequentemente, vai estar escrevendo melhor. Beleza? Letra B. Esse título atraiu sua atenção porque aí já é uma questão mais pessoal, tá bom, gente? Porque é o seguinte, vocês sabem que a redação ela é um ponto importantíssimo aí para o Enem, para o CIS. Então, quando você fica de férias, geralmente você tende a esquecer um pouco a escrita, de escrever e tudo mais. Não só de escrever, mas outras matérias, outras matemática, de cálculo, física de cálculo. Isso acaba, gente, sendo prejudicial, né? Por quê? Porque você acaba aí deixando de lado algo que você deveria fazer de forma contínua, tá bom? Então, vamos tentar, quando a gente passar a aula de produção textual, ou então aqui mesmo, né, de reportagem, notícia ou algo relacionado à língua portuguesa e redação, tentar escrever mesmo de fato, tá bom? Levando em consideração as regras. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês aí a nossa atividade, tá bom? Das páginas 5 a 14, unidade 9. Entreguem essas atividades, por favor. Eu vou